E aí, meu amigo, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem. Hoje nós vamos falar sobre ninguém além de Jesus. E a grande questão aqui do Evangelho, né, meu irmão, é que de Gênesis até os livros que chegam em Apocalipse, toda a Bíblia está falando de um assunto só, de Cristo. E o versículo que eu quero colocar aqui para você decorar, escrever no seu post-it, é o versículo de João 14,6, que diz o seguinte: Respondeu-lhes Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus apresenta essas três opções aqui como o caminho, a verdade e a vida, né? Ele se coloca como isso. Se ninguém passar por isso, é impossível de chegar a Deus. E o versículo que eu quero colocar aqui para você está lá em Atos, no capítulo 4 e o versículo 14, que diz o seguinte: E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, meu irmão, Jesus colocou aqui, né, a sua obra, ele implantou a sua obra de salvação, de redenção ao homem. Quando Adão come a árvore, né, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, há um rompimento no relacionamento entre Deus e o homem. Mas Deus criou o homem para se relacionar com ele, e Adão corta esse relacionamento. Aí vem Jesus, né, através da obra de Cristo, o segundo Adão, né, que é Cristo, ele vem e reconecta aquilo que lá no Éden Adão deixou a peteca cair. Vem Jesus e coloca as coisas no lugar. E Jesus diz assim: todos aqueles que querem chegar a Deus e ter a vida eterna precisam entrar nesse caminho, precisa conhecer a verdade e receber essa vida, que esses três itens te levam ao Pai. E o que é esses três itens? É o Cristo, porque Jesus diz o seguinte: eu sou o caminho. Então, é a única maneira, a única ponte que nos conecta a Deus Pai é Jesus. Se a gente quiser chegar a Deus sem Jesus, não dá. Se a gente quiser entrar no céu sem Jesus, não dá. Então muita gente acha assim: não, porque aquela pessoa é boa, né? Porque ela faz boas ações, então ela merece o céu. Meus irmãos, a Bíblia traz um panorama para nós de que não existe pessoas boas, só existe um que é bom, e bom é Deus. Até Jesus falou: o que é bom? Bom é o Pai, irmão. Bom é o Pai, bom é Deus. Por quê? Porque todos os outros seres humanos, por mais que façam boas ações, né? Por mais que seja uma pessoa que segue as leis que colocaram, não é uma pessoa maldosa com ninguém, ainda assim ela não consegue ser boa aos padrões que a Bíblia coloca. Só existiu um que conseguiu ser bom, que foi o próprio Cristo, e o próprio Cristo diz que bom é o Pai. Então ele coloca aqui como eu sou o caminho. Então depende que você entre nesse caminho. E quando você entrar nesse caminho, você vai conhecer a verdade. E a verdade não é um conto de fadas, não é uma historinha, não é uma ideia, não é uma religião. A verdade também é uma pessoa. A verdade é exclusiva uma pessoa. E essa pessoa também é uma palavra. Então, lá no livro de João, o capítulo 1, vai dizer assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Em outras maneiras de explicar, diz que no princípio ele é a palavra. E aquela palavra é a palavra que estava com Deus. Então, Jesus se coloca num termo e em um tempo em que ele é a própria palavra de Deus. Então, aquela palavra de Deus, que talvez poderia ser o que foi dito, o que foi falado, o que foi escrito, ela se tornou carne, ela se tornou corpo humano. Aquela mensagem que a gente poderia ler ou ouvir se transformou em uma pessoa. Então, o próprio Deus, que o Deus Filho, Jesus, ele se torna a mensagem encarnada e ele se torna essa verdade encarnada. É uma verdade que virou uma pessoa, Jesus. Então Jesus ele vem e nos dá um caminho, e quando você conhece essa verdade, você entende que essa verdade é uma pessoa, e essa pessoa é o próprio Cristo, porque ele trilhou um caminho, ele construiu tudo aquilo que nós não conseguiríamos construir, ele fez as obras e nós só somos agora aquele que aceita o preço que ele pagou. Então Jesus foi aquele homem perfeito que nos ligou a Deus, que nos reconectou para termos um relacionamento com Deus, e nós só podemos agora ter esse acesso porque Jesus se coloca como o caminho e ele se coloca como a verdade. E o que é a verdade? A verdade é aquilo que te liberta, irmão. É aquilo que abre os seus olhos. E uma vez que você viu a verdade, é impossível você desver. Quando você enxerga a verdade, você não precisa conhecer diversas mentiras. Você só precisa conhecer a única verdade. Porque quando você conhecer a verdade, tudo aquilo que for apresentado que não condiz com a verdade, você consegue diferenciar e falar assim: não, não é. A verdade é isso aqui, ó, é Cristo. E Cristo é uma verdade palpável. E ele diz assim, né, que aquele que, né, está no caminho e que recebe a verdade,
ele também recebe a vida. Porque a vida é Cristo, o viver é Cristo. Cristo é a própria essência da vida. João continua dizendo lá, falando assim, que tudo foi feito por meio dele. E nada que tentou existir sem ele não existiu. Não existiu porque foi ele que fez. Ele que decidiu que o que existe vai existir e o que não existe não vai existir. Por quê? Ele determinou. Por quê? Porque ele é a palavra e ele é o Senhor dessa palavra. Ele é o Senhor e o que ele fala acontece. E o que ele fala que não vai acontecer também não vai acontecer. Porque ele é o dono da palavra. Então a Bíblia também nos mostra que vai passar os céus, vai passar as terras, mas as palavras de Jesus vai permanecer. As palavras de Deus é fiel para permanecer e se cumprir. Então ele diz assim: vocês querem chegar a Deus com suas boas ações, vocês querem conquistar o reino com suas boas obras, mas o reino não é comprado pelo serviço, é comprado com fé no Filho de Deus. Então se você tiver fé no Filho de Deus, você herdará a vida eterna. Se você confessar com o seu coração, crer com o seu coração e confessar com a sua boca que Jesus é o seu Senhor, e o Senhor quer dizer o meu dono, ele me comprou, você será salvo. Então é isso que Jesus está falando. Você precisa me conhecer, porque eu sou o caminho que te leva ao Pai. Eu sou a verdade que tira as escamas dos seus olhos e faz você enxergar o Pai. E eu sou a vida que te leva até a presença de Deus e te garante a vida eterna. Então Jesus diz assim: se você quer chegar até Deus Pai, vinde a mim que eu vos levarei ao Pai. Para você ver, cara, que Jesus é o único caminho para a salvação e a vida eterna, esse versículo aqui destaca a exclusividade do senhorio e salvador que encontramos em Jesus Cristo. Por quê? Porque ele se coloca como, Deus, o Pai, é o nosso objetivo, mas Jesus é o nosso pedágio. Então depende da gente acessar o pedágio que é Cristo, para que Cristo nos leve até Deus Pai. Por quê? Porque é mediante a graça no Filho de Deus, o favor imerecido que ele nos deu e nos comprou com a obra da cruz e da redenção, e por causa disso, Jesus abre as portas para que mais uma vez nós possamos estar diante da presença de Deus. Mas como que nós podemos chegar até o céu, ao grande aprisco do Senhor? Porque Jesus é o pastor, Jesus é a porta. Ele nos levará até Deus Pai. Então confie nas palavras de Jesus, confie sua vida nele e ele nos levará ao Pai, porque as palavras dele já está dita aqui. Uma curiosidade que eu quero colocar aqui é que nos tempos bíblicos, caminho, igual ele diz aqui, eu sou o caminho. Então, nos tempos bíblicos, caminho não apenas significava um caminho físico, uma estrada, uma rua, não é só isso, mas também a maneira de viver de alguém. Dizer que Jesus é o caminho implica não apenas em seguir seus ensinamentos, mas também viver de acordo com seus exemplos. Isso destaca ainda mais a integridade e exclusividade do senhorio de Jesus Cristo. Então tá vendo? Esse negócio de eu sou o caminho aqui e você entrar nesse caminho, não é simplesmente dizer qual que é a rua que pega para ir pro céu aí. Cadê a rua lá? Não é uma estrada, não é uma rodovia. Mas é um modo de seguir os seus ensinamentos e um modo de viver que Cristo implica na nossa vida. Então aquele que está no caminho do Senhor e conhece a verdade e recebe a vida de Deus, ele tem um modo de viver diferente. Igual diz aqui, um modo de viver diferente que mostra o senhorio de Cristo e o Salvador que ele é, tá? Então, nós temos que confiar a nossa vida. E não há ninguém além de Jesus que pode nos levar até Deus. Não há outro meio, não existe nada nessa terra, não existe nada nas religiões, não existe nada nesse mundo que ele tenta nos enganar, não existe nada que pode nos levar a Deus, a não ser o sacrifício da cruz, a não ser o sacrifício que Jesus fez, a não ser pelo sangue dele derramado por nós. Jesus é o único que nos leva ao Pai. As suas palavras são verdadeiras e fiel. Essa é uma palavra fiel que Jesus diz e nós temos que crer nisso. E ainda que você não creia, é a verdade. Só há salvação por meio de Cristo. Você precisa passar por Jesus, você precisa cair nas mãos dele para que ele te leve a Deus o Pai e você viva e vive eternamente. Essa garantia da vitória, essa garantia da vida, o próprio Paulo vai dizer que Jesus Cristo é a esperança e a garantia da nossa vitória, é a garantia da glória eterna. Então é só por meio do que Jesus fez. E o desafio que eu quero colocar aqui hoje é para que você venha refletir sobre a centralidade de Jesus em sua vida. Ore agradecendo por ele ser o único caminho para Deus e peça por um relacionamento mais profundo com ele. Meus irmãos, você percebeu aqui no começo? Centralidade de Jesus em sua vida, que o seu evangelho tem que ser cristocêntrico, um evangelho que Jesus é o centro de tudo, que tudo aponta para ele, que tudo é Jesus, seja com ele,
para ele ou por ele. É as três vias que apontam Cristo. Ele é centralidade na nossa vida. Então, ore agradecendo por ele ser esse caminho para Deus. E esse caminho estar aberto, esse caminho no meio do mar que ele abriu para nós chegarmos e nos aproximarmos até Deus. Tá, meus irmãos? E o versículo não. E a música que eu quero colocar aqui hoje, essa música, eu ia colocar a original, mas eu lembrei da minha conversão. E no começo da minha conversão, eu ouvia essa versão de Ninguém Explica Deus, do Preto no Branco, mas eu quero deixar o feat aqui do For Life, que é o 4 Life lá. Eram 4 amigos, 4 irmãos que cantavam louvor, né, dos outros irmãos, e ele fazia umas versõezinhas ali, né, com um entre parênteses, que eu não vou revelar, vou deixar para você ir lá ver, que no meio do louvor tem um irmão que tá sobrando ali e ele faz algo diferente, que eu gosto muito de ver isso daí. E uma nota de rodapé que eu quero deixar aqui antes de finalizar o vídeo é que lembre-se de que em Jesus encontramos não apenas um caminho, mas a própria verdade e a fonte da vida eterna. Valeu, meu irmão? Você quer viver muito? Você quer viver para sempre? Então esteja com a sua vida alicerçada em Cristo. Porque nós que temos a esperança em Cristo, é o seguinte, meu irmão. Ainda que os nossos parentes morram, os nossos amigos morram e essa vida se encerre, aquele que está com a vida em Cristo não morreu. Ele só foi promovido, ele só passou dessa vida temporária para a vida eterna e logo nós estaremos todos juntos na presença do Senhor e na presença dos nossos entes queridos. Se morreu salvo em Cristo, não morreu, só está dormindo. E daqui a pouco Cristo vai colocar todos nós no seu reino de glória para vivermos eternamente juntos. Valeu, meu irmão? Escuta esse louvor, entre em oração, se inscreve no canal, chama seus amigos para fazer o devocional com você aí, fala, ó, tem um vídeo lá para você ver lá, acompanha todas as manhãs, um vídeo por dia, já acorda logo cedo, assiste o vídeo, deixa seu comentário, vamos conversando aqui e aprendendo mais aqui da palavra de Deus. Você quer dar sua opinião, você quer falar sobre um tema, você quer dar uma dica pro canal aqui, deixa nos comentários, porque eu vou estar lendo e vou estar voltando aqui com mais um vídeo para te lembrar que você tem um relacionamento para viver com Jesus e ele já começa logo pela manhã, entregando as primícias do nosso dia para ele. Valeu, meu irmão? E lembre-se, tudo que você fizer, faça tudo para a glória de Deus. Valeu? Daqui a pouco eu tô aí.